Maravilhosas e maravilhindos, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meus amores, já te convido a pegar o seu café e chega junto com a Franzinha que hoje o vídeo é babado. Hoje é um papo calcinha. Isso mesmo, lindonas, papo calcinha, uma conversa entre amigas, um babado atrás do outro. Isso mesmo, conteúdo diferente aí pro canal. Trouxe aqui minha canequinha com meu cafezinho pra gente começar esse babado, esse bate-papo aqui babadeiro. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho e vem com a Fran. Pega sua cadeira, senta aí e vamos conversar, mulherada. Bora, bora. Gente, papo calcinha é um papo muito interessante porque aqui a gente aborda várias coisas, várias fofocas, vários conteúdos, várias conversas, não é mesmo, meninas? E falar sobre sexo é um tabu, né, meninas? É um pouco tabu ainda nos dias de hoje. Só que é algo tão comum, né, na nossa sociedade. Inclusive, lindonas, eu separei aqui algumas perguntas de seguidoras que eu fui anotando tudinho ao decorrer aí das minhas redes sociais. Fui anotando, de conhecidas também, histórias de conhecidas, histórias reais. E bora lá, né, meninas? Bora lá com o nosso bate-papo. Aqui. Meninas, vamos começar. Ó, lindonas, a primeira pergunta, deixa eu ver aqui. Vitória, ela chama Vitória, ela é de Minas Gerais, seguidora minha, perguntou pra mim: Fran, com quantos anos você perdeu a sua virgindade? Bom, meninas, não me orgulho, viu? Não me orgulho mesmo. Inclusive, eu sei que tem inscritas novinhas aí. Não faça o que eu fiz. Não faça o que eu fiz. Meninas, eu perdi com 15 anos. Não me orgulho nada disso. Foi com um namorado meu. E me arrependo mesmo, porque não valia nada o ser. Namorei bastante tempo com ele, mas não valia nada. E foi com 15 anos. E por mim eu teria esperado muito mais, uma pessoa melhor. Eu aconselho, porque é uma coisa tão íntima nossa, né? A gente esperar o momento certo, a pessoa certa, entendeu, meninas? Mas aconteceu, né? Fazer o quê? Quando a gente é novo, a gente não tem muito juízo. E a gente faz certas coisas que depois a gente já se arrepende. Por isso que tenha cautela, se previna e tome cuidado. Tenha certeza que é a pessoa certa, que é uma pessoa especial, porque infelizmente depois você pode se arrepender. Na minha religião, o certo é esperar até o casamento, né? Mas infelizmente fiz a cagada de ser com a pessoa errada e aconteceu, né, lindonas? A mesma pergunta da mesma menina, ela fez duas perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, não, essa já é outra menina. Essa aqui é a Bruna. Bruna perguntou assim: Fran, você já foi traída ou você já traiu? Bruna, eu já fui traída, sim. Trair, eu nunca traí, não, mas fiquei com vontade. Porque foi esse mesmo namorado aqui que me deu várias gaias. Me traiu até, acho que se eu tivesse chifre real, assim, acho que estaria lá no céu de tanta gaia que eu levei com essa criatura. Gente, meu Deus do céu, pensa que não valia nada, era esse ser. E eu era bem novinha na época, né? A gente é besta, né? Só que eu fiquei sabendo de todas as traições dele. Depois a gente acabou terminando. E eu lembro que eu fiquei com tanta raiva que eu fiquei, sim, com vontade de devolver na mesma moeda. Mas não devolvi. Não devolvi. Acabei que segui minha vida aí e não traí ele. Bora pra próxima. Meninos, aqui, ó, é uma história de uma moça aqui, de uma seguidora minha. Ela chama Claudiane, ela tem 36 anos. Ela falou assim, ó: Oi, Fran, me chamo Claudiane, tenho 36 anos e uma filha adolescente de 16 anos. Minha filha começou a namorar e eu não sou muito de conversar com ela sobre sexo, sobre essas coisas, né? Mas estou com medo dela engravidar.
e tô pensando em comprar remédio para ela. O que você acha? Será que vou incentivar ela a fazer coisa errada? Olha, lindona, é difícil, né? Agora que eu tenho filha, eu sei como é que a gente jamais quer que chegue nessa situação, né? A minha ainda é pequenininha, dá vontade de guardar num potinho pra não namorar, pra não casar nada, né, meninas? Ai, é babado. Mas, no caso aqui, é inevitável, né, meninas? Chega numa idade que a gente acaba querendo namorar, né? Ainda mais adolescentes. E hoje em dia eu acho que os adolescentes estão até antecipando mais. Ainda que ela tem 16 anos, tem uns que é até mais novo. O que eu aconselho? Converse com ela, você vai ter que conversar com ela sim, porque é um assunto que tem que conversar com os filhos, falar para ela se cuidar, se prevenir, usar preservativo. Você não vai estar incentivando ela, porque ela vai fazer independente de você aprovar ou não. Então, pelo menos ensina ela a se prevenir, leva ela num médico para poder começar a tomar um remédio aí para se cuidar, porque pior é se ela engravida, né, e tem filhos e aí uma criança cuidando de outra criança. Então, eu aconselho você conversar com ela, explicar sobre as coisas, sobre tudo, sobre prevenção, sobre doenças, tudo mais. É importante, né, meninas, a gente saber. É melhor a gente saber da mãe da gente do que de outras pessoas, né? Então é isso. Ah, lindonas, eu ia ler a outra história aqui, mas eu me lembrei de uma história que tá rolando aí na internet. Vocês viram o caso da... Não sei se vocês chegaram a ver. Tem uma moça que ela é garota de programa, acredito que é acompanhante de luxo. E ela acabou se apaixonando pelo cliente dela e que eu acredito que deve já ser cliente faz tempo, pelo que ela falou lá, pela intimidade. E ela acabou se apaixonando por ele. E esse cliente dela é casado e ela pegou e acabou se declarando pra ele. Falou, ai, tô gostando de você, me apaixonei por você, blá, blá, né, meninas? Aí, o que aconteceu? Aí, esse cara pegou e deu-lhe um pé na bunda. Falou assim que ela não é digna de ficar com ele, que ele não é nem louco de assumir um relacionamento com uma mulher como ela. E aí, o que aconteceu? Ela perdeu o cliente dela e ficou gostando do cara, mas não rolou nada, porque ele não quis saber. Ai, ridículo, né, gente? Quem é ele? Claro que assim, não é uma profissão tão bem vista na sociedade, né? Garota de programa. Porém, ele também tá errado, porque ele é casado e tá traindo a mulher dele. E ela, coitada, acabou gostando do cara e, pelo que eu vi, acho que ela até largaria essa vida aí pra poder ficar com ele. E ela fala assim no documentário lá, ela falando na entrevista, que que ele levava ela até pros lugares, pra todos os lugares com ela. Porém, depois que ela se declarou pra ele, ele não quis saber mais. Gente, é cada babado, né? Cada história. Comenta aí se vocês já ouviram, se vocês escutaram essa história, se vocês já escutaram alguma história cabeluda aí. Deixa nos comentários, porque aí, quem sabe, no próximo Papo Calcinha a gente conversa sobre isso, né? Eu conto aí o babado de vocês. Sem identificar, porque tem meninas aqui, lindonas, que eu não tô identificando, só falo o nome e a idade, porque tem muitas que não quer aparecer, né, meninas? Vamos pro próximo. Ó, meninas, essa daqui, ela chama Luana, ela tem 26 anos e ela namora há 3 anos. Meu namorado pediu para eu convidar uma amiga para apimentar a relação. Chamei a minha amiga e foi ótimo. Porém, eu achei justo chamar também um rapaz para o próximo encontro. Comentei com meu namorado e a gente quase terminou. Ele ficou muito bravo comigo e não quis chamar um amigo. Será que eu fiz errado? Nossa, é babado. Olha, Franzinha, eu não curto essas coisas. Eu acho que é muita coisa pra minha cabeça. Respeito quem curte aí. Vocês façam o que quiserem na relação. Muitas pessoas fazem, tem esses fetiches. Vai de cada um, mas eu não gosto. Eu seria muito ciumenta, não curto. Ah, não, jamais. Porém, direitos iguais, né? Se ele pode, porque ela também não, né? É engraçado, né? Esse mundo, ele é bem machista, né? Na hora lá de chamar a amiga, o bonito quis, né?
Agora, na hora dela, não quis. Só porque ela quis chamar um companheiro. Não que eu ache certo, nenhum dos dois. Olha, colega, pra mim é muita coisa. Mas, conversa com ele aí, porque direitos iguais, ué. Por que que na hora dela ele não quis, né? É babado, né? É babado. Eu não acho que ela fez errado, se é uma coisa que eles são acostumados a fazer. Porém, ele só quer ver o lado dele, né? Só a diversão dele, né? Complicado. Comenta aí, meninas, o que vocês acham disso daí? Vocês são a favor desses fetiches? O que vocês acham que ela deveria fazer? Comenta aí, meninas. Olha, vamos ver pro próximo. Aqui, ó. Gente, é muitas histórias. É bem legal porque, assim, muitas seguidoras mandou algumas coisas. E tem, deixa eu ver qual que é aqui, ó. Tem uma história aqui que também é verídica, que eu vou contar pra vocês depois, que uma conhecida minha me falou. Mas essa daqui foi uma seguidora. Oi, Fran, tudo bem? Me chamo Eliane, tenho 30 anos. Eu tive uma bebê que hoje em dia já tem 1 ano. Percebi que depois do parto eu perdi o interesse pelo meu marido. Eu perdi o libido. Será que isso é normal? Olha, lindona, vou contar uma coisa pra vocês. Eu, no meu pós-parto, também aconteceu comigo e é super normal a gente não ter tanta disposição assim, a gente perder a vontade, porque quando você tem um bebê, muda total, muda seu corpo, muda seu, como que eu falo? Seus hormônios, muda tudo, porque a gente fica voltado pro bebê, com aquela atenção, e também tem a questão da exaustão, da canseira, né, que a gente fica mega exausta, então acaba perdendo mesmo um pouco. O que eu aconselho pra você? E é super normal isso, viu, meninas? Eu já vi várias histórias, várias conhecidas minhas que também aconteceu isso. Vá na sua médica, na sua ginecologista, comenta com ela vai te aconselhar, mas não entre em desespero, que é super normal. Conforme vai passando, vai diminuindo a canseira, a exaustão, vai melhorando. Conversa com seu marido, explica pra ele também. Tem muitos maridos que são compreensíveis, outros não. Porém, vá na sua médica e conversa com ela que talvez ela ajude. Comigo, eu não cheguei a tomar nada, mas com o tempo foi melhorando. Foi melhorando o meu libido, graças a Deus. Só que eu já vi histórias de meninas que pegou ranço do marido. Não que vai ser seu caso, tá, lindona? Mas eu já vi história de meninas que pegou ranço do marido e não queria saber dele nem pintar de ouro. E teve casos que até separou. Mas, não que vai ser o seu caso, né? Mas acontece de tudo, né, meninas? Agora, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Eu escrevi aqui, só que eu vou contar porque eu sei ela de cabeça. Tinha uma mulher, meninas, que ela era casada há muitos anos com o marido dela. E essa mulher, ela era totalmente dedicada à casa, à família, trabalhava bastante, trabalhava fora e também cuidava de casa, né, dela, do marido. Era uma mulher fiel ao marido, super fiel, super de boa. E aí, teve um tempo que ela começou a ter um mau cheiro nas regiões íntimas, na periquita mesmo, pra falar a palavra certa. Começou com mau cheiro e que, inclusive, incomodava até pessoas, assim, amigas dela de trabalho, e chegaram a comentar com ela, pessoas próximas, olha, isso não é normal, né, tenta procurar um médico, não sei o quê. E, coitada, ela ficou toda envergonhada, né? Ela ficava até meio apreensiva, ela ficou bem chateada. E esse é um caso verídico, viu, meninas? Não que os outros não sejam, todas as histórias que foram reais também foram de seguidoras, só que essa daqui é de uma conhecida. Aí, lindonas, ela, de tantas pessoas falar, inclusive até o marido dela também percebeu, e ele chegou a brigar com ela, sabe? Brigou feio mesmo. Falou assim, nossa, você deve estar me traindo, porque isso não é normal, você não tinha isso. Super machista, foi super grosso com ela. E ela era, nossa, uma esposa maravilhosa com ele. Aí, meninas, ela foi procurar um médico. Procurou um médico.
E aí, quando ela chegou lá, o médico fez os exames nela, ela esperou ficar pronto, e aí descobriu que era doença sexualmente transmissível. O médico explicou pra ela que ela pegou, provavelmente do marido dela. Ele perguntou se ela tinha companheiro, se ela saía com alguém, e ela falou assim, não, eu sou casada, só que eu não traio ele, eu só tenho meu marido. Aí o médico explicou pra ela que ela tinha pegado doença sexualmente transmissível do esposo dela, provavelmente ele tava pulando a cerca. E ela ficou chocada, ela ficou decepcionada, porque ela gostava muito dele, apesar dele ser uma pessoa muito difícil, muito grosso com ela. E ter humilhado muito ela depois disso tudo. O que aconteceu? Ela decidiu não contar pra ele o que ela tinha descobrido, que era doença sexualmente transmissível. Quando ele perguntou, ela falou assim que era coisa normal e que ele tinha passado um remédio. E aí, realmente, o médico passou lá o tratamento. Se eu não me engano, pra tomar, era remédio, acho que pra tomar e acho que pomada, não sei. Eu não me lembro. Aí, meninas, enquanto isso, ela falou assim, vou investigar. E ela ficou de olho no marido dela, né? Ficou de olho. E teve um dia e normalmente ele não deixava ela pegar o celular dele. Aí teve um dia que ele pegou e se distraiu e ela conseguiu pegar o celular dele. E no celular ela descobriu que ele traía ela mesmo. Porém, ele não traía ela só com mulheres, ele traía ela com homens. Ela descobriu que ele traía ela com... Não era só com um, não. Era com travesti, era com um homem. E ela pegou as conversas lá. Só sei... E ela era uma mulher de igreja, sabe? Totalmente cristã. E até ele ia na igreja com ela. A família dele também era, a sogra dela. Só sei que ela pegou e contou tudo pra sogra. E foi o maior bafafá. Jogou tudo na cara dele. Deu aquele quebra-pau e de tanto ela espremer lá, ele acabou falando que traía ela mesmo e foi o maior bafão, porque ele era um cara todo machista, todo cheio de graça, odiava falar de coisa de gay, essas coisas. E descobriu que ele que traía ela com um homem homossexual e passou a doença pra ela e a coitada, você vê, sofreu, e sendo que era bonito que fazia coisa errada. Aí, sei que ela separou dele, hoje em dia ela vive super bem, ela não tem mais o problema, ela até tava conhecendo uma pessoa, continua trabalhando e tá super feliz. Se livrou do embuste, se livrou do BO dela, tudo. E o que eu falo pra vocês, meninas? É importantíssimo, com essa história aqui, o que eu aprendi? É importantíssimo a gente sempre fazer exames de rotina, o Papa Nicolau, você ter o acompanhamento aí com sua ginecologista. Porque não que tô falando, seu marido, pra saber se seu marido tá te traindo. Não, claro que se tiver também descobre, né? Mas porque é a saúde da mulher, a gente tem que estar sempre cuidando das nossas regiões íntimas, pra gente ter uma saúde melhor, porque tem várias doenças, né? Além de ter as doenças sexualmente transmissíveis, tem câncer de útero, de ovário, tem tudo que é câncer, né? Câncer do colo do útero. E se você faz exames de rotina preventivo, você descobre. Se tem algum probleminha, já começa a tratar. Então é importantíssimo a gente estar sempre passando com o ginecologista. Inclusive esse ano eu ainda não passei, mas eu preciso marcar pra ver como que tá e como anda a minha saúde, né? Das minhas regiões íntimas. Pra manter em ordem, né, meninas? E sempre é bom a gente sempre observar também nosso corpo, sempre se cuidar, né, meninas? Não só das regiões íntimas, mas também dos seios. Sempre também, quem já tiver idade, já fazer os exames pra ver se não tem nódulos, porque tá tendo muito câncer de mama, né, meninas? Eu tenho uma amiga que faleceu de câncer de mama, então é importante a gente ter esse autocuidado aí com o nosso corpo, com a gente mesmo, com a nossa saúde. Bom, meninas, o papo calcinha de hoje foi esse, babadeiro aí, só bafão, né, meninas? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários, que aí eu trarei mais pra vocês. Podem mandar no meu direct lá no Insta alguma história assim também babadeira, alguma pergunta, pode deixar lá, ou aqui nos comentários mesmo, que aí eu trago no próximo Papo Calcinha. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo!